E você estava dizendo, né, sobre a adoção, ela não tem um aspecto muito bem visto na nossa cultura, né? Falando, vamos colocar mais para o Brasil, né? Que é onde a gente realmente habita, a gente conhece. Às vezes, quando a gente quer, assim, os irmãos entre si brincando, às vezes quer zombar do outro, fala assim, ah, você é adotado, não é? Como se fosse, assim, tem menor valor. Né? Infelizmente, né? Tem esse pensamento, né? Exato. Então a gente, por muito tempo, como você disse, sempre achou que a palavra, o filho adotivo, ele não tem o mesmo valor. E, na verdade, na cultura brasileira, isso era real. Por quê? Se não me engano, foi mais ou menos em 1988 que a lei brasileira reconheceu o filho adotivo com os mesmos direitos de um filho biológico. Então você vê que realmente, por algum tempo, o Brasil não tinha essa ideia de que o filho adotivo tem o mesmo direito do filho biológico. Só que você vê, né? Mas isso no pensamento grego já era completamente diferente, né? No pensamento grego, e até mesmo, né, no pensamento judaico mesmo, você, por exemplo, você tinha essa ideia de direitos. Mas aqui é engraçado, porque até quando um filho, né, ele quer fazer alguma espécie de protesto porque o pai chamou a atenção dele, ou fez alguma coisa, fala, eu acho que eu sou adotado, né? O filho às vezes fala isso, não fala? Eu tenho um aqui que vocês não podem ver o rostinho dele nesse momento, mas sempre que ele vai brincar com a gente, que é o Lucas, que vocês já conhecem, ele fala, é porque eu sou adotivo mesmo, eu fui adotado. Então você vê que a gente já, na nossa cultura, a gente já entendeu, parece que, igual você falou, parece que é de segunda mão, né? É um valor inferior. E na verdade não é, né? Por exemplo, quando você olha a etimologia da palavra, né? Vamos entender assim, o significado dessa palavra, você tem justamente o seguinte: adoção é o ato pela qual uma pessoa recebe como próprio filho a um que não é. E aí ele vai conferir a estes os direitos e a posição de filho. Então a gente já começa, Cláudio, a partir desse ponto aqui inicial, que na verdade a adoção em si, ela é uma grande demonstração de amor, uma grande demonstração de carinho. Então é isso que a gente precisa entender. Então, assim, diferente do pensamento aqui, a adoção, ela é uma grande demonstração de amor, porque você confere os direitos e posição de filhos a quem não é. Exatamente. E aí você traz ele para si, como se fosse seu. Então Exatamente. E assim, é importante até, a gente fala muito da teologia, porque a gente entende como esclarece tanto alguns fatos. Por exemplo, a gente tem alguns relatos, eu até acredito que o Anderson provavelmente vai citar. Um grande relato, né, que fala da adoção está dentro da carta de Romanos, que eu acredito que até possivelmente ele vai falar. E os romanos, eles tinham um entendimento com relação à adoção, né? Que eles eram totalmente favoráveis, era um costume dos romanos adotarem. Tanto que muitos dos imperadores, eles tinham filhos adotivos que ficavam depois no lugar deles. E eles entendiam, os romanos entendiam o seguinte: a partir do momento que eu adotei ele, isso tem um grande simbolismo pra gente. A partir do momento que eu adotei ele, tudo aquilo que ficou para trás acabou. A filiação antiga, o que se passou lá atrás, acabou. É como se fosse uma nova vida para aquela criança adotada, para aquela pessoa adotada. E os romanos também, eles tinham uma prática, o que eles faziam? O filho biológico, quando nascia, eles pegavam, no 9º dia, isso é histórico, tá? Então, no 9º dia, eles pegavam aquela criança, a mãe da criança, colocava ela no chão. Se o pai aceitasse aquela criança, ele ia tirar do chão e pegar, dizendo, eu estou aceitando. Era filho biológico. Escuta isso. E se ele não pegasse, de repente, nascesse com uma deformidade, alguma coisa, ele fala, não, ele não é útil, ele não vai ser um bom guerreiro, ele não vai ser alguém bom para isso, ele não considera, deixasse no chão, significava o quê? Eu não quero esse filho. Só que a lei romana era tão assim, firme com relação à adoção, que se você decidisse adotar alguém, você não tinha essa possibilidade de fazer como filho biológico. Você não podia, você escolheu hoje e amanhã você está largando. Não, era para o resto da vida. Então você vê que dentro desse contexto que a Bíblia diz de nós sermos adotados,
realmente a adoção tinha um valor muito grande, né? É por isso que a gente fala que é a mais alta expressão de amor, né? Antes da gente continuar, Carol, eu queria mandar a paz para a irmã Cida, né? A irmã Cida, lá do Isso. Eclésia. Cida Júnior, a paz do Que Senhor, Deus te Amadé. abençoe toda a família. E o pastor André, André Terrível, Glória. né? Que bênção. Que bênção, Nossa, Deus que abençoe. saudade, toda essa família, a pastora Valéria, Gabriele, que Deus abençoe todos vocês aí. É sempre bom, né? Com Receber os certeza. amigos aí é bênção demais. É bênção pura. Conforme você estava falando dessa questão da adoção, Cláudio, é interessante porque muitas das vezes, e aí a gente vai trazer para o contexto eclesiástico, porque você disse que o nosso foco aqui é trabalhar justamente essa questão de que nós somos adotados por Deus por meio de Cristo Jesus, né? O que nós precisamos compreender? Que isso não é muito simples nem muito fácil para muitas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas têm dificuldade de entender a paternidade de Deus pelo simples fato de que não tiveram nos seus pais figuras de autoridade que na verdade lhe acolheram, figuras de autoridade que na verdade lhe protegeram. Por quê? Porque qual que é a função, pelo menos, três posição básica de um pai, né? Que é a ideia de proteger, né? E a gente fala assim, de proteger. O pai, ele traz essa proteção, ele traz também essa ideia de alimentar, né? Do cuidado, do sustento, isso. E do pôr limites. Do pôr limites. Isso, a educação. A educação. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela não teve essa ideia do que é uma paternidade, muitas das vezes ele se encontra em dificuldade de entender aquilo que Deus fez por nós, né? Então, o que nós precisamos entender? Que a obra de Cristo sobre as nossas vidas, e por isso que eu disse que nós não teremos tempo hábil para trabalhar toda a questão, mas só recapitulando um pouquinho, nós somos justificados por Cristo, né? Nós alcançamos a justificação. E aí, eu poderia trabalhar o nosso assunto hoje pelo menos em 3 pilares, porque você tem justificação, regeneração e adoção. A grande questão é que a maioria de nós entender um pouco do que é a justificação, porque nós somos justificados por Cristo, e aí aquela ideia de que se nós morremos hoje, ou Cristo vem nos buscar, nós somos salvos, porque alcançamos a justificação. Sim. Né? Na regeneração, nós alcançamos aquilo que é a natureza do Filho de Deus, ou seja, o processo dessa justificação, ele traz consigo a regeneração, que vai desencadear numa santificação, num processo de viver para Deus. Mas a maioria de nós não entendeu essa ideia de que nós somos filhos. Nossa. Nós não entendemos. Por isso que a gente vive muito aquém, né? Quando a gente fala de depender do pai, de ter essa afinidade de você falar com ele cada momento, expressando aquilo que você está sentindo, as suas necessidades. Tem pessoas que não conseguem, né, viver como realmente ter Deus como pai. Não, quando você não entende isso, o que acontece? Isso é muito ensinado para nós, que Deus, a gente traz aquela figura, e às vezes desde criança, Deus é aquele velho barbudão, carrasco, que está com um porrete na mão, esperando só um momento para me arrebentar. E a coisa vai tão além que, por exemplo, quando algumas coisas estão dando certo na nossa vida, a gente tem aquele conceito assim, por exemplo, não, mas peraí, as coisas estão acontecendo para mim, alguma coisa de ruim vai acontecer, Deus vai pregar alguma peça em mim, alguma coisa vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que esse Deus, ele não é um Deus que se relaciona como um pai, é um Deus que, tipo, por exemplo, vamos pensar aqui uma coisa, eu não estou falando de que Deus nos prometeu salvação, Ele não nos prometeu a prosperidade, mas Ele é um Deus que prospera. Sim. E quando eu entendo essa ideia da adoção de filhos, eu entendo que eu tenho direitos de filho. E como você disse, eu vou provar dessa herança e a gente vai trabalhar melhor. Mas quando a gente não entende isso, a gente acha que, não, alguma coisa de ruim vai acontecer. Alguma coisa de ruim vai acontecer. E eu sou pai, você é mãe. Eu jamais vou abençoar o meu filho para lá na frente colocar o pé para ele cair. Exatamente.
Entendeu? A gente falou até um pouquinho disso na semana passada, né? Que se nós somos, sendo mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, né? Jesus mesmo disse, quem dirá o nosso Pai Celestial, como que Ele não vai nos tratar, como que Ele não vai dar aquilo que a gente precisa, ainda fala, né, e a presença do Espírito Santo. Então a gente precisa aprender. Eu não sei, amado, qual foi a sua experiência, né, como filho ali, como foi o seu pai com você, seja filho legítimo, né, natural, biológico, ou sendo um filho adotivo, que às vezes, né, há vários casos, inclusive são muitos os casos de filho adotivo, viu, amado? De repente você é um, não se considere 1 em 1 milhão, não. São muitos casos. No Brasil mesmo, tem uma fila de espera gigantesca, tanto de crianças para serem adotadas, como pais querendo adotar filhos. E é que tem uma burocracia muito grande. Mas, enfim, o que a gente está querendo dizer é que eu não sei qual foi a sua experiência com o seu pai, mas se ela foi ruim, se ela foi negativa, não acho que vai ser a mesma coisa diante de Deus. De repente a gente leva essa mesma figura, né, como você sempre disse, de um pai ruim que nós tivemos, acha que Deus também é isso, né? Como você disse, que hoje vai dar para amanhã tirar e tirar ainda mais. Não. Deus, ele é um pai de amor. Ele é um pai que ele cuida, que, como você disse, ele nos garante a salvação, mas além disso ele cuida de nós com riquezas de detalhes, né, com coisinhas mínimas, né, que a gente fala, caprichos, amados, né, caprichos nossos, que a gente fala, nossa, mas isso nem precisava, e ele, né, olhou para